Isso é aquela imagem clássica, sabe? Do gênio solitário, de uma mente brilhante e totalmente isolada, e se tudo isso estiver, na verdade, errado? E se a própria inteligência, do jeito que a gente entende, não estiver só dentro da nossa cabeça? Olha, a resposta para essas perguntas pode mudar completamente o jogo. Vamos fazer um exercício aqui. Onde é que a nossa mente termina? É na nossa pele? Ou será que ela se estende, sei lá, para o caderno onde a gente rabisca umas ideias, para o celular que guarda todos os nossos compromissos, ou até mesmo para as conversas que acabam moldando o nosso jeito de pensar? Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje. Por muito tempo, a gente pensou na inteligência como algo que acontece bem aqui dentro, né, isolado. Mas tem uma ideia muito radical que vira essa noção de ponta cabeça. E se a verdadeira inteligência, aquela de alto nível, não for uma posse individual, mas sim uma propriedade que emerge de um sistema muito, mas muito maior? E é exatamente aqui que a nossa perspectiva muda. A proposta é a seguinte. Para a gente entender a genialidade, a gente tem que parar de olhar para o cérebro isolado como se fosse num microscópio e começar a olhar para o ecossistema inteiro do qual ele faz parte. O verdadeiro protagonista aqui é o sistema. Vamos guardar bem essa frase, porque ela é a chave para tudo o que vem a seguir. A inteligência não é algo que uma pessoa tem, mas sim algo que um sistema faz. Entender essa pequena mudança de perspectiva é a base de toda a nossa exploração. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, essa ideia revolucionária não surgiu do nada. Ela se apoia em 4 grandes pilares teóricos. Vamos dar uma olhada em cada um deles para construir esse raciocínio juntos. O nosso primeiro pilar vem de um cientista cognitivo chamado Edwin Hutchins. Ele percebeu que a resolução de problemas realmente complexos quase nunca acontece na cabeça de uma pessoa só. Na verdade, o pensamento se espalha, ele se distribui por todo um sistema. O exemplo clássico que o Hutchins usa para explicar isso é a tripulação de um navio. Pensa bem, a capacidade de navegar com segurança não está só na cabeça do capitão. Ela emerge da interação dinâmica entre as pessoas, as ferramentas delas, como cartas e radares, e até mesmo o ambiente, como as estrelas e o mar. E aqui vem o pulo do gato. Se a gente tira uma dessas partes, sei lá, o navegador experiente ou as cartas náuticas, a inteligência do sistema todo, ou seja, a capacidade de navegar, simplesmente desmorona. A inteligência, nesse caso, pertence ao coletivo. Agora vamos para o nosso segundo pilar, que leva essa ideia um passo além. Os filósofos Andy Clark e David Chalmers propõem algo ainda mais radical, que a nossa mente não para nos limites da nossa pele. Ela, literalmente, se estende para o mundo. Pensemos no nosso dia a dia. Um smartphone não é só um ajudante. Na hora que a gente delega para ele a tarefa de lembrar de números, de datas, ele se torna, na prática, parte do nosso processo cognitivo. O sistema que pensa não é só a pessoa. É a pessoa mais as suas ferramentas. Isso é fundamental, viu? O matemático que está rabiscando equações num quadro branco não está só registrando o que ele já pensou. O próprio ato de escrever, apagar, reorganizar no quadro é parte inseparável do ato de pensar. A mente dele se estendeu para o giz e para a lousa. Ok. Nosso terceiro pilar agora aumenta a escala disso para grupos inteiros. É aqui que o todo se torna muito, mas muito mais inteligente do que a simples soma das suas partes. A inteligência vira uma propriedade que emerge do próprio grupo. O exemplo mais claro disso talvez seja a Wikipedia. É um repositório de conhecimento que seria impossível para um único ser humano criar. Ou então um time esportivo, cuja genialidade não está em um jogador estrela, mas na forma como eles se antecipam e agem quase como um organismo só. A inteligência, aqui, não está nos cérebros individuais dos editores da Wikipédia ou dos jogadores. Ela está nos protocolos, na comunicação, na coordenação. Ela está na própria interação que conecta todo mundo. Para fechar, o nosso quarto pilar aterra tudo isso na cultura e na prática do dia a dia. Antropólogos como Tim Ingold defendem que o conhecimento não é um pacote de dados que a gente transfere de um cérebro para o outro. É algo que a gente constrói em ação, fazendo junto dentro de uma comunidade. Por exemplo, aprender a tecer uma cesta não é só ler um manual. É observar, é imitar, é sentir os materiais na mão, é ser corrigido por um mestre. A inteligência desse ofício não está num livro. Ela está viva na prática coletiva e cultural daquela comunidade. Então, vamos só juntar as peças aqui. A gente começou com a cognição distribuída, focada em equipes e suas ferramentas. Depois, a gente foi para a mente estendida, que mostra como um indivíduo se funde com suas ferramentas. Daí, escalamos para a inteligência coletiva, de grandes grupos, e, por fim, chegamos na visão antropológica, que ancora tudo na prática da comunidade.
São 4 ângulos diferentes, mas todos apontam para a mesma direção. Ok, legal, mas e daí? Por que isso tudo importa? Bom, adotar essa perspectiva de sistema muda radicalmente o jeito como a gente enxerga o sucesso, a educação e, no fundo, a própria natureza humana. As implicações são gigantescas. Primeiro, o foco da análise muda do indivíduo para o sistema. Segundo, um grande feito nunca é obra de uma mente isolada, mas sim do sistema que está ao redor dela. E o mais radical de tudo, a nossa capacidade de cooperar não é só um bônus, é o próprio motor da nossa inteligência. Isso tudo nos leva a uma conclusão que vai muito além de inteligência. É uma mudança profunda na forma como a gente se entende enquanto seres humanos. Essa ideia toda pode ser resumida numa frase que vira lógica tradicional de cabeça para baixo. Presta atenção. Não somos seres inteligentes que por acaso se socializam. Somos seres sociais cuja inteligência é o produto dessa vida social. A socialização não vem depois da inteligência. Ela vem antes. Ela é a causa. E essa é a grande revelação. Toda a estrutura da nossa civilização, da ciência até a arte, não é só um resultado da nossa inteligência individual. É a própria máquina que produz essa inteligência. Em outras palavras, nós somos inteligentes porque nós colaboramos. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Quem e o que faz parte do nosso sistema de pensamento? Quais são as ferramentas, as pessoas e os ambientes que juntos compõem a nossa inteligência? Talvez, só talvez, a resposta seja muito, muito maior do que a gente imaginava.